Olá, boa tarde. Com o avanço da pandemia do coronavírus no país, a procura por máscaras de proteção individual usadas em hospitais aumentou. Para ajudar a resolver o problema, algumas universidades desenvolveram novas tecnologias que permitem que elas possam ser reutilizadas. E essa reutilização é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo denuncia senador José Serra por lavagem de dinheiro. O MPF conseguiu na Justiça Federal o bloqueio de 40 milhões de reais em uma conta na Suíça. Corregedor Nacional de Justiça abre investigação contra desembargador do TJ de Minas Gerais denunciado por corrupção. O desembargador teria negociado cargos para a mulher e o filho dele em órgãos públicos de Minas Gerais. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça publica orientações para a retomada de ações em unidades prisionais de todo o país durante a pandemia da Covid-19. Na manhã de hoje, o Ministério Público Federal denunciou o ex-governador e atual senador por São Paulo, José Serra, e a filha dele, Verônica Serra, por lavagem de dinheiro. Mais detalhes com Márcio Fontinelli. De acordo com a denúncia feita pela Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo, entre 2006 e 2007, José Serra usou o cargo de governador para receber propina da Odebrecht em troca de beneficiar a empresa nas obras do Rodoanel Sul. Ainda segundo as investigações do Ministério Público Federal, a filha de José Serra, Verônica Serra, abriu em nome de Laranjas uma empresa no exterior para receber o dinheiro pago pela Odebrecht e repassar os valores para o pai. Com autorização da Justiça Federal, na manhã de hoje foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Revoada, que investiga outros esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo José Serra. Com as provas coletadas até o momento, o MPF conseguiu na Justiça Federal o bloqueio de 40 milhões de reais em uma conta na Suíça. Em nota, a assessoria do senador José Serra afirmou que causa estranheza e indignação a ação da Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo. Segundo a assessoria, a busca e apreensão teve como base fatos antigos, prescritos e após denúncia já feita e tem como objetivo constranger e expor um senador da República. O documento diz ainda que José Serra tem confiança na Justiça e espera que os fatos sejam esclarecidos. Operação Marca Passo. O STJ validou medida de busca e apreensão determinada pela Justiça do Tocantins, mas anulou provas colhidas na casa de funcionário investigado. A operação é um desdobramento de investigações sobre um esquema de fraudes na Secretaria de Saúde do Tocantins, em que eram feitos pagamentos a médicos com o objetivo de fraudar licitações para a compra de equipamentos como órtese e prótese. Durante a primeira etapa das apurações, foram obtidas informações em acordos de colaboração premiada de empresários do Estado. Com isso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que os indícios, aliados ao histórico dos investigados com envolvimento em atividades criminosas semelhantes, seriam suficientes para justificar a busca e apreensão, tanto na empresa quanto na residência do investigado. Mas a defesa do homem recorreu ao STJ. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que o Tribunal Estadual apontou que documentos importantes poderiam ser encontrados nas empresas, o que justificaria a busca nos endereços comerciais. Já em relação ao investigado, os ministros da sexta turma, por maioria de votos, entenderam que não houve a mínima descrição de participação do homem nos crimes apurados, o que inviabiliza a busca e apreensão na casa e torna nulas as provas eventualmente obtidas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a abertura de investigação contra um desembargador do TJ de Minas Gerais. Ele é acusado de negociar cargos públicos em favor de parentes. A investigação da Procuradoria-Geral da República começou em abril. O Ministério Público apresentou ao Superior Tribunal de Justiça denúncia por corrupção contra o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu o compartilhamento de informações ao STJ e o desembargador agora vai ser investigado também pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o desembargador teria negociado cargos para a mulher e o filho dele em órgãos públicos de Minas Gerais.
Alexandre de Carvalho ainda teria oferecido vantagens aos demais desembargadores em troca de votos a favor da advogada Alice de Souza Birchal para ocupar vaga da OAB no Tribunal do Estado. O ministro Humberto Martins entendeu que pode haver indícios de que o desembargador faltou com um dever funcional e afrontou a lei orgânica e o Código de Ética da Magistratura. Alexandre Victor de Carvalho tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. O Conselho Nacional de Justiça publicou orientações para a retomada de ações em unidades prisionais durante a pandemia da Covid-19. As medidas fazem parte da política de cidadania na privação de liberdade. As diretrizes são para nortear a retomada de ações de assistência social dentro dos presídios. Elas abordam ainda políticas de cidadania que devem ser garantidas por lei, como educação, cultura, trabalho e saúde. As normas são principalmente para continuar o controle da doença. Entre as orientações estão o uso do Fundo Penitenciário Nacional para garantir testes, equipamentos de segurança e melhorar as condições de higiene. Quanto à execução penal, juízes devem manter a reavaliação de medidas cautelares de presos no grupo de risco. Segundo o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, o novo coronavírus causou grande impacto nas dinâmicas das penitenciárias e o CNJ busca atualizar servidores, detentos e familiares. Em Brasília, o Ministério Público quer a fiscalização de atividades realizadas por clubes de futebol da capital federal. Na semana passada, foi autorizado, por meio de decreto, o retorno dos treinos das atividades dos clubes. O documento do Ministério Público foi enviado às secretarias de Esporte e Lazer e de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Os times deverão atender integralmente aos protocolos. Caso seja verificado que os cuidados não estão sendo adotados, devem ser aplicadas sanções. Veja a seguir, universidades desenvolvem tecnologias para descontaminar máscaras de proteção individual. Assunto para o próximo bloco, continue com a gente. A Constituição Federal é o instituto normativo mais importante do nosso ordenamento jurídico. Ela trouxe avanços tanto nos direitos e garantias individuais quanto nos direitos coletivos da sociedade. É por meio dela que o Estado busca garantir uma sociedade mais justa, livre e solidária. Em razão do atual cenário de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, autorizou os municípios de Itapevi e Cotia, em São Paulo, a manterem os pagamentos a beneficiários de programas assistenciais à população de baixa renda e aos desempregados. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia declarado as leis municipais que tratam do programa emergencial e auxílio-desemprego inconstitucionais. Para o ministro Dias Toffoli, o imediato desligamento dos beneficiários em plena pandemia geraria grave risco social. As farmácias de todo o país têm se tornado um ponto de apoio às mulheres que sofrem violência doméstica. Além da campanha Sinal Vermelho do Conselho Nacional de Justiça, lançado no último mês, as vítimas do Rio Grande do Sul podem agora usar um novo código para pedir socorro aos funcionários de farmácias. É a campanha Máscara Roxa, que conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado. Um código que auxilia as vítimas de violência doméstica na busca por ajuda. Esta é a proposta da campanha realizada com o apoio do Judiciário Gaúcho. As mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso agora podem denunciar o agressor também em farmácias parceiras. Basta pedir ao atendente uma máscara roxa. Ele dirá que está em falta e anotará os dados da vítima para repassar o caso à Polícia Civil, que tomará todas as providências necessárias. A vítima pode encontrar nas farmácias um lugar seguro para fazer aquele primeiro encaminhamento procurando ajuda em caso de violência doméstica, porque infelizmente nesse
época de quarentena que estamos vivendo e de isolamento, distanciamento social, temos sim muito casos de violência doméstica que infelizmente não chegam até o Poder Judiciário e não conseguimos auxiliar as vítimas. Os estabelecimentos que aderirem à campanha terão o selo Farmácia Amiga das Mulheres. A ação começa com uma rede de farmácias com 600 pontos de venda em 251 municípios do Rio Grande do Sul, mas qualquer farmácia pode participar. As informações sobre violência doméstica podem ser consultadas no portal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também foi lançada a campanha Sinal Vermelho da Associação dos Magistrados do Brasil com o Conselho Nacional de Justiça. Mulheres vítimas de violência poderão ir às farmácias em todo o país que aderirem à campanha com um sinal vermelho na mão para identificar que precisam de ajuda. O farmacêutico ou balconista estão orientados a prestar auxílio e comunicar às autoridades sobre a denúncia. A pandemia do coronavírus resultou em um aumento da procura por equipamentos de proteção individual, como as máscaras hospitalares utilizadas por profissionais de saúde. Alguns hospitais e universidades desenvolveram novas tecnologias capazes de descontaminar as máscaras, permitindo que elas sejam reutilizadas. Mas é preciso seguir as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No hospital onde o Marcelo trabalha, em Goiânia, a tecnologia passou a auxiliar os profissionais que trabalham no local. Para permitir que enfermeiros, médicos e outros funcionários se protejam, a equipe desenvolveu esta caixa, com luz ultravioleta. Dentre esses projetos, eu vou citar um muito interessante, que é quanto à reutilização dos respiradores N95 ou PFF2. Esse raio ultravioleta, ele desabilita o vírus. Vários estudos de universidades, tanto de fora do país quanto de dentro do país, nos mostram esta habilidade do raio ultravioleta desativar esses vírus. Quem estabelece as regras sobre reaproveitamento dos equipamentos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em maio deste ano, a Anvisa divulgou uma nota técnica sobre processamento e reprocessamento de EPIs. De acordo com o documento, ainda não há evidências científicas consistentes sobre segurança e eficácia do reuso por profissionais de saúde de equipamentos enquadrados como proibido reprocessar ou o fabricante recomenda uso único. A nota técnica explica ainda que, diferentemente dos Estados Unidos, a legislação brasileira não exige que a empresa peticione autorização à Anvisa, o órgão de vigilância sanitária local, para reprocessar um produto para a saúde. Os protocolos de validação, bem como as avaliações, processos de trabalho e procedimentos operacionais devem ser elaborados e devidamente documentados pela empresa processadora e pelo serviço de saúde, devendo estar à disposição da autoridade sanitária para fins de inspeção e fiscalização. Em resumo, o reprocessamento de um EPI regularizado na Anvisa como descartável após o uso deve garantir que o EPI seja tão seguro para o usuário quanto um EPI novo, e que o processamento não afeta as características de desempenho. Caso o EPI descartável reprocessado apresente problemas, o fabricante original terá sua responsabilidade afastada, pois não o fabricou para suportar tal procedimento. Por outro lado, a empresa que decidir processar e comercializar o serviço deve ser responsabilizada integralmente pelas condições de desempenho, eficácia e segurança do produto para a saúde reprocessado, a fim de garantir que o EPI mantenha sua finalidade, prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Fábio Sabitencourt. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça, doutor. Eu que agradeço essa oportunidade. Doutor, explica pra gente, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é responsável por ficar de olho, por atualizar todas as normas, porque nesse momento é importante quando a gente tem racionalização ali de equipamentos de segurança, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem a função de fiscalizar, né, e atuar como a liberadora no mercado dos produtos para a saúde. Isso inclui medicamento, isso inclui também os EPIs, né? No caso a máscara. Então, quando um produto para a saúde ele vem buscar a sua autorização para ser comercializado, ele tem que passar pela Anvisa, né? Para que ela autorize, para que ela faça os testes, para que ela
não é nem que ela faça os testes, mas para que ela veja os testes, que aquele produto é seguro para ser comercializado e não coloque em risco a população. Quando a gente fala de algumas mudanças em equipamentos de segurança, muitas empresas precisam ficar atentas se aquele produto que ela adquiriu para a segurança dos trabalhadores está realmente liberado pela agência, né? Exatamente. É muito importante nessa hora a gente ver se o produto possui registro junto à Anvisa, né? É um códigozinho que vem ali nas instruções, né? Medicamentos possuem um número serial próprio, produtos para a saúde, alimentos, né? Vários produtos que a Anvisa ela regula, ela vai ter ali um códigozinho. Então, é importante que o consumidor ele observe se aquele produto possui registro junto à Anvisa. Se tem registro, é um produto que foi vistoriado e está pronto para ser usado. Uma vez que houve um equívoco, esse produto não tem registro e acaba colocando em segurança a vida de trabalhadores. Então, o que pode acontecer? Na verdade, quando o produto ele não tem registro, a gente vai buscar a responsabilização de quem colocou ele no mercado. Né? Tanto que é muito comum você encontrar a atuação, né, de fiscalização da Anvisa mandando retirar produtos sem registro, né, e até obrigando a destruição dos lotes inteiros de produtos que foram encontrados de maneira irregular, né, em situação irregular. Ótimo, muito obrigada pela participação, doutor. Foram ótimas as informações. Que isso, eu agradeço e vamos nos cuidando daí. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Veja a seguir, implantação do processo judicial eletrônico avança em Mato Grosso. Os detalhes no próximo bloco. A Constituição de 88 é um marco na proteção dos direitos dos consumidores. Tem uma importância enorme, porque ergueu os direitos dos consumidores à categoria de direitos fundamentais. Destilaria de álcool em Mato Grosso vai ter de pagar R$300 mil por não ter empregado aprendizes. A empresa tentou derrubar a condenação por dano moral coletivo, mas o recurso foi rejeitado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O caso teve início em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho em junho de 2011. O pedido era para que a empresa cumprisse a cota de aprendizes, conforme determina o artigo 429 da CLT. Com um total de 1.300 empregados, a destilaria deveria contratar 65 aprendizes no mínimo, mas não tinha nenhum na época da fiscalização. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Mato Grosso entendeu que não houve dano moral coletivo. A terceira turma do TST, no entanto, reformou a decisão. A turma considerou a conduta da empregadora antijurídica e condenou a destilaria ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$300 mil. A destilaria recorreu e o caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O vice-presidente do tribunal e relator do recurso, ministro Vieira de Melo Filho, enfatizou que, ao deixar de cumprir a cota, a usina descumpriu também a obrigação de promover inclusão e, portanto, a função social. Assim, segundo o ministro, está caracterizado o dano moral coletivo. Dessa forma, por maioria, a SDI1 rejeitou o recurso da empresa e ficou mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$300 mil, valor que vai ser revertido para instituições e projetos ligados ao trabalho. A pandemia não tem sido barreira para a Justiça de Mato Grosso avançar na implantação do processo judicial eletrônico. 100% das unidades no estado devem operar na plataforma até agosto deste ano. Modernização. É isso que o Judiciário de Mato Grosso tem feito, implantando o processo judicial eletrônico nas 341 unidades judiciais do estado até agosto deste ano. E a Justiça está quase lá, falta bem pouco, viu? Sabe que só neste mês o PJE já foi implantado em várias unidades cíveis e criminais de Rondonópolis. E ainda foram antecipadas de agosto para junho as implantações em diversas unidades, como em Tangará da Serra, Cuiabá e Várzea Grande. PJE,
Ferramenta que garante uma justiça mais rápida e eficiente para o cidadão. A comarca de Formiga, em Minas Gerais, vai ganhar um novo fórum maior e mais moderno. A obra deve ser entregue em 2022. Uma boa parte do município de Formiga, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, é ocupada pelo Lago de Furnas, conhecido como Mar dos Mineiros. A natureza foi generosa por aqui. Além de muitas belezas naturais, há riquezas arquitetônicas. Tem até Cristo Redentor. A comarca de Formiga foi instalada em 1892 e abrange também o município de Pimenta. A Justiça Local comemora. Na tarde do dia 22 de junho, a comunidade conheceu o projeto arrojado do novo fórum, que vai abrigar mais de 30 mil processos. O objetivo da construção é dar agilidade e eficiência à prestação jurisdicional, trazendo conforto para magistrados, servidores e usuários em geral. A nova sede do Judiciário faz parte do Plano de Aceleração de Obras lançado na gestão do presidente Nelson Messias de Moraes. A edificação, que tem previsão de entrega em 2022, vai permitir até 9 varas e está de acordo com exigências de sustentabilidade e acessibilidade. Com 6 pavimentos, o acabamento do novo Fórum Magalhães Pinto será de alto padrão, com ar-condicionado, estacionamento para carros e motos, elevadores, setores de apoio, Tribunal do Júri e Sejusc. Uma das preocupações desta direção foi exatamente essa de proporcionar às comarcas do interior uma humanização da função judicial. E essa humanização não se poderia dar de outra forma que não fosse em proporcionar condições físicas para o funcionamento da justiça. O novo fórum vai vir representar esse upgrade na prestação jurisdicional na comarca e atenderá nos próximos 20, 30 anos a expectativa de crescimento da comarca de Formiga. E no evento, o presidente Nelson Messias de Moraes e o corregedor José Geraldo Fonseca foram homenageados pela Câmara Municipal com os títulos de cidadania honorária. Uma cidade que cresce muito, uma comarca que cresce e que já merecia uma nova sede. Infelizmente conseguimos projetar, vamos licitar e construí-la e entregá-la em breve, no máximo em 2 anos, para o povo de Formiga. O Jornal da Justiça fica por aqui, mas fica ligadinho na gente. A programação da TV Justiça está recheada de conteúdo e informação. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.